Olá, sou Matheus Buccioni, eu vou falar sobre os dois vieses principais que para mim afetam muito na hora de falar em público. Vamos lá? O primeiro deles é o efeito holofote e o outro é o efeito de transparência. No efeito holofote, a gente tem a dura ilusão de que todas as pessoas estão nos olhando, nos observando. Dentro do ambiente organizacional, isso vai refletir em nervosismo, em insegurança e uma dificuldade de passar aquilo que você deseja realmente passar. Vamos colocar um exemplo aqui agora. Imagine que você levantou de manhã e foi um dia que você passou um pouquinho do horário. E neste momento, você muito nervoso, penteou o cabelo, mas não penteou como você faz todos os dias. O teu cabelo não estava com aquele toque, talvez aquele gel, talvez o público feminino não passou aquele creme especial e neste momento ela sai de casa, ou ele sai de casa e diz assim, olha, meu cabelo não tá legal, não tá legal hoje eu tenho uma reunião muito importante e fiquei muito preocupado na noite passada, acabei perdendo o horário hoje. Muito bem. Diante dessa circunstância, a pessoa chega lá no ambiente de trabalho e ela projeta lá aquilo que ela deseja apresentar e naquele momento ela começa a se questionar. Será que as pessoas estão olhando para mim, prestando atenção na minha apresentação ou estão olhando para mim porque estão reparando no meu cabelo que não está tão bom quanto nos outros, todos os outros os dias? Todos os outros os dias. Esse cabelo não está legal. Então, neste momento, você está sob efeito do viés holofote. Como é que a gente descobriu isso, né? Como é que os pesquisadores descobriram isso? Então, em uma faculdade, o pesquisador foi lá e pediu que alguns alunos fossem com a camiseta o mais ridícula possível, com um desenho ali bem ridículo, e eles passearam sobre o campus e depois eles fizeram uma pesquisa para descobrir quantas pessoas tinham percebido que essa camiseta ela não era tão bacana assim. Neste momento, quando eles pegaram lá, vamos colocar uma amostragem de 100 pessoas, descobriram que 23 pessoas apenas teriam percebido que essa camiseta não era tão bacana assim. E aí, com essa descoberta de que, embora a gente esteja com a nossa percepção voltada para aquilo que não está legal na gente, que não reflete a realidade do público ao qual estamos observando, foi denominado efeito holofote. Então, o efeito holofote é um dos maiores medos na hora de falar em público que a pessoa tem. É acreditar que aquilo que está acontecendo naquele momento está sendo foco do olhar, da percepção, do julgamento do outro. Então, dos maiores medos de falar em público, o efeito holofote é um dos maiores. O outro efeito que eu vou trazer aqui é o efeito transparência. O que é o efeito transparência? Esse efeito, ele diz respeito à percepção de que o sujeito tem, de que o que ele está sentindo e pensando naquele momento, o outro ou os outros estão percebendo. Então, quando a gente vai falar em público, é muito comum um certo nervosismo. Não, impossível isso. Se falar para mim assim, olha, eu falo em público e não fico nervoso, olha, é mentira, não existe. O nervosismo faz parte da série de um bom discurso. Então, quando a pessoa ela chega em público e ela percebe que naquele momento ela está nervosa, ela olha para as pessoas e ela pensa, todo mundo está percebendo que eu estou nervoso. A mão está suando, ele está transpirando e essa pessoa pensa que todo mundo a está observando. Bom, essa percepção é um viés que faz com que você fique mais nervoso ainda. Então, neste momento, você olha para aquele local, para o público, para a plateia, para aquela pessoa que está te ouvindo, aquele interlocutor, e você atribui ele a capacidade de descobrir o que se passa na sua mente e o que se passa nas suas emoções. Isso é um viés, não é real. Foi feito também um estudo para tentar descobrir o quanto as pessoas percebiam a insegurança. Por mais que a gente diga assim, não dá para perceber um pouquinho a insegurança. Olha, a não ser que aquela pessoa que está naquele momento falando em público, ela gagueje, ela pare do nada e não saiba por que ela parou e para onde ela vai,
Em qualquer outro momento é muito difícil você atribuir ao outro uma emoção. Mas como é que foi o estudo? Pegaram lá, reuniram as pessoas e puxaram as pessoas para falar em público ali com aquela plateia. Chegaram naqueles palestrantes e falaram assim, olha, naqueles oradores, né? Você irá falar sobre um assunto que você conhece pouco, mas de uma maneira muito improvisada. Esse participante ficou muito receoso, mas aceitou naquele momento. Então ele se levanta, vai lá, fala em público. As pessoas começam ali a observar, ele ficou um pouco nervoso, e no final daquela exposição oral que ele fez, ele pergunta para as pessoas, e aí, né? Como eu fui? Então eles fizeram a pesquisa, o que eles perceberam naquela palestra? A maioria das pessoas percebeu uma palestra de qualidade, gostou bastante da oratória de quem ministrou aquela palestra naquele momento. E aquele palestrante, então, quando foi perguntado, né, como é que ele se sentiu ao falar em público, ele relatou que ficou muito nervoso, que sua mão ficou suada, ficou fria e ele não estava muito legal. Então, quando os pesquisadores cruzaram a percepção do público com a autopercepção, descobriu-se então que existia uma discrepância, ou seja, o viés cognitivo que estava imperando naquela pessoa, naquele momento, não refletia a realidade. Então, quando falar em público, tenha clareza de que as pessoas não conseguem ver dentro de você. Então, hoje, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês quais são os dois principais vieses que afetam na hora de falar em público. Quais são os dois principais vieses que te afetam? E aí, você tem um desses vieses? O que você pode fazer para mudar? Conte comigo, me chame aí.